Fala galera do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto de Biologia, e dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre o reino Plantae. Bom, moçada, o reino Plantae ele é um reino bem diversificado, bem bonito, bem importante para a ecologia, e a gente vai começar a entender quais são as características básicas para ser do reino Plantae, ou seja, para ser considerado uma plantinha, o indivíduo tem que apresentar as seguintes características. Primeira delas, tem que ser eucarioto, ou seja, a plantinha tem que ter núcleo e organela em suas células. Todas as plantinhas também serão pluricelulares, autotróficas, fotossintetizantes. E aí aqui tem um asteriscozinho. Por quê? Existem algumas plantas que são parasitas e acabam não fazendo fotossíntese, tudo bem? Mas aí é só uma exceçãozinha para a gente ficar atento. Todas as plantas irão apresentar parede celular de celulose. E aqui tomem cuidado, porque é uma casquinha de banana lá na hora do Enem. Porque muitas vezes a prova vai te incentivar, vai te induzir a marcar que a parede celular vai ser de quitina ou de peptidoglicano. Existe parede de quitina? Existe parede de peptidoglicano? Existe, mas não nas plantas. Nas plantas, apenas parede de celulose, que é a melhor parede que temos. É a parede mais resistente. Nas plantinhas encontraremos a clorofila A e B, as duas juntas. O embrião, essa característica aqui, moçada, um embrião protegido, foi a principal característica que fez com que as algas deixassem o reino Plantae. As algas, elas não são plantas, elas são protistas, tudo bem? Lá, parente próximo lá do protozoário. Molecada, isso daqui, o embrião protegido, significa o seguinte, que esse embrião vai pegar nutriente da própria planta, da planta mãe, certo? E por último, a última característica são os plasmídios. Plasmídio, moçada, são algumas organelas. Quais são essas organelas? Cloroplasto, cromoplasto e leucoplasto. Para o Enem, 99% das vezes, vai falar sobre o cloroplasto, porque a função é muito mais interessante. A função do cloroplasto é fazer a fotossíntese. Leucoplasto é uma organelazinha que vai armazenar amido, vai guardar amido, deixar guardadinho para uma reserva energética. E cromoplasto, moçada, é a organela que vai dar cor, principalmente as cores quentes encontradas na natureza. Vamos lá. Outra característica importante do reino Plantae é que as plantas, esses indivíduos, se reproduzem por alternância de geração. Como assim alternância de geração? É a alternância igual era lá nas águas-vivas? Não. A alternância aqui, moçada, é uma alternância com alternância diploidia, ou seja, uma geração vai ser 2 N's e a próxima vai ser um N. E olha que interessante, para a biologia é considerado o indivíduo adulto todo um indivíduo capaz de se reproduzir. Se você consegue se reproduzir, biologicamente falando, você já é adulto, certo? Esse ciclo de vida das plantas é chamado de haplodiplobionte e funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho um organismo adulto, um N, ou seja, haploide, com a metade do número de cromossomos em suas células normais. Pô, legal, professor. Essa geração é chamada de gametófito, certo? Todo gametófito vai ser apenas um N. E olha que interessante, o gametófito ele vai se reproduzir por gameta. Gameta, gametófito. Gameta, gametófito. A galera da biologia não tem muita criatividade para dar nome, né? Então, olha só. Então, o indivíduo gametófito vai produzir gametas. Só que o gameta também é haploide. Se o gameta também é haploide, moçada... Opa, peraí. Eu estou indo de N para N. N para N eu só posso estar fazendo mitose. Não tem como ser meio N. Não existe isso. Certo? Na natureza, esses gametas vão se fundir fazendo um processo de fecundação, certo? Formando o zigoto. Quando forma o zigoto, moçada, o zigoto ele já é 2 N's, porque ele pegou 2 gametas que são N's, se uniram, formando um zigotinho, 2 N's. Esse zigotinho vai crescer, vai se multiplicar, formando um indivíduo adulto. Só que esse indivíduo adulto é o esporófito, é um indivíduo adulto 2 N's. E olha que interessante, de 2 N's para 2 N's, de 2N para 2N, só pode estar acontecendo mitose aqui nessa multiplicação celular. Show de bola! O esporófito, da geração esporofítica, ela vai se reproduzir
por esporos e ela sempre vai ser diploide. Se aparecer no texto, geração esporofítica, ela é diploide, independentemente de qual planta você esteja falando. Ela sempre vai ser diploide. Assim como no gametófito, sempre vai ser haploide, tudo bem? Para não confundir, hein? Esporófito 2 Ns, gametófito 1 N. O esporófito, quando ele ficar adulto, moçada, e vai se reproduzir, ele vai se reproduzir por esporos. Esporófito, esporo. Show? Mas olha que interessante. O esporófito ele é 2 Ns, ele é diploide. Só que os esporos só tem um N. Se eu saio de 2 Ns para um N, a divisão celular que está sendo realizada é a meiose. Tudo bem até aí? Então aqui tem uma diquinha boa para a gente. De 2 Ns para 2 Ns, mitose. De N para N, mitose. A única diferença vai ser aqui, de 2 Ns para um N só. E aí eu vou chamar de meiose. Tudo bem, moçada? Show de bola. Então vamos ao próximo aqui. Algo que é importante na evolução do reino plantae são essas duas gerações, a geração gametofítica e a geração esporofítica. A geração gametofítica, moçada, perceba que com o passar da evolução, ela foi encurtando. E a geração esporofítica foi aumentando. Como assim, professor? Cara, a geração gametofítica foi encurtando em tempo de vida. Cada vez mais a geração gametofítica foi durando menos no ciclo da vida e a esporofítica aumentando. Aqui na briófita, que é a plantinha mais primitiva que a gente tem, perceba que a geração gametofítica é a que dura mais tempo. Aqui em amarelinho, tudo que está aqui em amarelinho no gráfico é representando a geração gametofítica. Vai demorar muito mais tempo do que a geração esporofítica. Para vocês terem uma ideia, o esporófito de uma briófita vai viver aí 2 dias no máximo, estourando. Mas por que isso aconteceu na evolução? Por que a evolução falou assim, peraí, a geração esporofítica ela é mais evoluída? Por quê? Bom, moçada, a resposta está lá na genética. Se a geração esporofítica é diploide, tem 2 Ns, e a geração gametofítica é haploide com 1 N, a geração esporofítica ela tem muito mais variabilidade genética e com isso, moçada, há uma melhor chance de se adaptar, de estar adaptado ao meio, de resistir à pressão da seleção natural. E isso foi algo que as plantinhas entenderam e a evolução seguiu nesse rumo aí. Tudo bem? Mais para frente a gente vai aprofundar isso daí. Hoje é só uma aulinha de introdução do reino plantae. Aqui tem umas fotinhas só para a gente entender, relembrar quem são os principais grupos. As briófitas. Briófita é o musgo, as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são as araucárias, os pinheirinhos de Natal, as sequoias, e as angiospermas, que são todas as plantas que têm flores e frutos. Belezinha? Então vamos lá. Esse slide aqui, moçada, ele vai te ajudar em 89,999% das questões envolvendo plantinhas lá do Enem. Por quê, moçada? O Enem, cara, ele se preocupa muito mais com as características gerais de cada grupo do que as suas peculiaridades em si, algo mais específico. Então, com esse slidezinho aqui que mostra a evolução do reino plantae, vai te ajudar bastante. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, as algas. As plantas, sem sombra de dúvidas, evoluíram a partir das algas. Só que as algas não apresentam embriões pluricelulares e protegidos pela planta. Então, assim, foi a principal característica que fez com que as algas fossem excluídas do reino plant e jogados lá no reino protista. Tudo bem? E aí vem a próxima plantinha. Na próxima plantinha, olha que interessante. Eu tenho aqui uma nova característica que surgiu, uma novidade que surgiu ao longo da evolução, que foi o aparecimento dos vasos condutores. Surgiu xilema e floema, moçada. Xilema e floema servem para conduzir seivas elaboradas e bruta. Xilema conduz seiva bruta, que é a água e sais minerais, e floema conduz seiva orgânica, que é a água e açúcar vinda lá da fotossíntese. Perceba o seguinte, as briófitas não vão apresentar essas características. Por isso que a gente diz que ela é avascular. Toda vez que aparecer lá, uma plantinha que é avascular. Molecada, a gente está falando dos musgos, a gente está falando das briófitas. Aí, a próxima característica evolutiva marcante, mais abordada pelo Enem, foi o surgimento das sementes.
Percebam que as samambaias não vão apresentar semente. Apresentam os vasos condutores, mas não apresentam as sementes. Então, ó, eu vou pegar esse caminho aqui para a evolução, ó, formando as pteridófitas. Com isso, a gente conclui que as pteridófitas são plantas vasculares, pois apresentam os vasos condutores, porém sem semente. Elas não vão apresentar semente. O fato de ter vaso condutor, moçada, deu à pteridófita, deu à samambaia, a oportunidade de ser maior em tamanho. Ela passou a conseguir alcançar aí uns 3, 4, 5 metros com uma total facilidade, como é o caso do samambaiaçu, uma samambaia gigantesca. A próxima característica evolutiva que surgiu, importante, grande, evolutivo, foi o aparecimento dos frutos e flores. Bom, moçada, só existe um grupo de plantinhas que apresentam flores e frutos, que são as angiospermas. Só que antes deles aparecerem, surgiram as gimnospermas. As gimnospermas, que é o caso da araucária, vai apresentar vaso condutor, vai ter semente, mas não vai ter flores e frutos. Tudo bem até aí? É o que a gente diz de semente nua. Está aqui a nossa maravilhosa gimnosperma. E por último, as angiospermas, que são aquelas plantas completas de tudo, tem todas as características do grupo Plantae. Bom, algumas classificações importantes, tá, gente? Traqueófitas, quando aparece lá no Enem, às vezes no Enem aparecem umas palavras só para te confundir, para te botar medo. E traqueófitas é uma dessas palavras. Traqueófita nada mais está dizendo para você que essas plantas apresentam vasos condutores. Show! Peraí, planta que apresenta vaso condutor só podem ser 3. Ou é pteridófita, ou é gimnosperma, ou é angiosperma. A briófita, ela está excluída. Criptógama. Criptógama, moçada, significa dizer que essa planta não tem estrutura reprodutiva aparente. Ela não tem flor, não tem fruto e não tem estróbilo. Professor, o que é estróbilo? Estróbilo é uma estrutura reprodutiva lá da gimnosperma. A gente vai ver isso aí mais à frente, lá no capítulo de gimnosperma. Então, criptógama quer dizer isso. Quem são as criptógamas? As briófitas e as pteridófitas. Fanerógamas são aquelas que vão apresentar essas estruturas reprodutivas. No caso, a gimnosperma, com os seus estróbilos, e a angiosperma, com as suas flores. Vamos lá. Foi. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido. Galera, estou muito feliz com a participação de vocês lá nos exercícios, mas vamos melhorar isso daí. Vai lá no exercício, lá no portal. Faça o exercício lá pelo portal, que assim eu consigo te acompanhar mais de perto. Um beijo e até a próxima.